voltamos pra saga. Pelo menos tentamos, né? No nosso caso, é diferente na questão do que eu vou fazer agora. Porque, por exemplo, se eu me manter apenas fazendo loja, primeiro que eu não tenho espaço. E segundo, vai se desgastar. Se eu fazer apenas aquilo, vai ter um momento que eu não vou conseguir mais estar presente e fazer o que eu estava fazendo. Então, se eu pensar, vou tirar meu lucro apenas disso aqui, eu vou aproveitar a oportunidade, você se lasca. Quer queira, quer não, você vai estar perdendo sua vida. Vai estar perdendo oportunidades que o mundo vai te oferecer e tu vai estar preso nesse jogo aqui, sem contato social, sem conseguir identificar o que tu realmente quer ser, o que é que prevalece na tua vida. Então, eu tô no momento de folga, pra mim, na minha concepção é diferente. Eu não estou perdendo tempo no meio da rua. É diferente dos meus compromissos, que eu mantenho a minha responsabilidade. E detalhe, eu estou aumentando a minha responsabilidade no momento que dá satisfação da minha vida, da minha vivência. Isso não existe necessidade, né? Mas pode ser uma coisa boa, como também pode ocasionar uma má impressão, porque não falta pessoas para dar opinião e dizer o que pra gente seria melhor. Ou se ele fosse bom, ninguém dava, você vendia. E eu posso dizer que eu aprendi muito na prática, errando e acertando. Só que diante dos erros, a gente se encaliça e acaba dedicando mais aos acertos, né? E há muito tempo eu posso dizer que chegou a bater essa vontade de abrir, dialogar e criar um vídeo. Mas qual seria o intuito? Qual seria o assunto? Seria só apenas para o meu prazer? Seria apenas para o meu ganho financeiro? Então, sem um objetivo, não vai existir lógica. E sem ter passado o que eu passei, eu não iria ter a oportunidade de começar a fazer uma coisa que para mim, ao meu entendimento, não possa ser melhor do que muitos, mas que não seja ruim, que seja intuitivo, que não fique uma coisa tão monótona, né? Então, eu vou fazer um pouco de tudo, vou tentar me manter dentro desse diálogo como eu estou mantendo com vocês, mostrando a forma presencial mais presente possível, né? Onde vocês possam se sentir aconchegado e não tá perdendo seu tempo também, né? Porque isso não falta haters, gente querendo sugar energia, tempo, dinheiro de outras pessoas.
quando a gente se torna um ser crítico ou crístico, isso é muito cobrado no nosso interior, para que possamos ser pessoas melhores, sempre pensando no próximo, no bem-estar do próximo. Quantas vezes eu esqueci do meu bem-estar para poder proporcionar um bem-estar para as outras pessoas, mesmo não estando bem, mesmo não estando preparado, como também passando por todo esse trajeto, eu conversar com pessoas que já seguiam a religião, mas não tratavam a religião assim como a sua própria defesa. O ataque era a defesa da pessoa. Então eu não julgo por passar por isso, né? Tem muita coisa, cara, porque assim, eu não sei como teus pensamentos, a tua maneira de agir, ela anda. E eu criticava muito isso, porque eu não enxergava que era o meu próprio eu que estava precisando se elevar. E até sentia, por ser um ser humano, por ser uma genética primata, né, a gente tenta controlar e tirar todas as coisas ruins do nosso coração, do nosso pensamento. Mas por ver aquela pessoa bem e eu passando por todo aquele baque, então não me deixava feliz. Mas hoje, diante da libertação, de tudo que foi feito, a minha voz ela não saía, eu não tinha poder de diálogo, eu passava o dia meditando calado, né? E tendo essa iniciação que você não precisa ir para nenhuma casa de oração, você fazendo propósito com Deus, porque Ele é único, é o mesmo. É igual família, tem pessoas que vão ter, tem pessoas que vão perder, tem pessoas que vão conquistar. Isso é Deus para mim, é a união de todos. Se eu entrar num detalhe, vamos ser assim mais críticos. Jesus foi condenado no tempo, por quê? Porque as pessoas que estavam ali resolveram soltar Barrabás, que tinha cometido um roubo. Porém, quantas pessoas não foram crucificadas naquele tempo, onde existia muita injustiça? Jesus só era apenas uma pessoa que representava a sua nação. E ele foi o escolhido para aquilo, né? Tem os seus viés porque ele deu entrada no consentimento de todos os outros que a gente tem presente, como os franciscanos, como os... Agora como eu vou lembrar dos nomes, né? Tem várias pessoas, o Bezerra de Menezes, Leocádio, que viveram sua vida dedicando em prol dos outros e sempre fazendo bem. Essas pessoas elas têm como relato encantos sérios, tá? Eu não vou falar isso que aconteça com frequência, porque não é. Se você sempre vá para uma casa onde tem estudo, onde você possa se desenvolver. A casa que não quer que você se desenvolva, ela vai lhe manter refém, escravo. Então, você vai ter oportunidade. E outro, o seu eu, ele vai cobrar. Todo mundo tem um anjo protetor que nos rege. Você pode chamar ele de guardião, pode chamar ele de Exu, pode chamar ele de santo anjo, a maneira que você se sentir mais confortável e agradável. As pessoas costumam criar nomes e demonizá-las depois, porque tudo isso significa energia. E energia, cara, você ou vibra igual a ela, ou você não tem, ou você não tem a saúde, o axé,
é muito relativo, porque toda doença que existe no mundo, ela, antes de existir no mundo, ela foi criada mental. Então, tudo aquilo que você faz, ele tem uma consequência. As pessoas falam a palavra Alzheimer. Alzheimer, ela é uma consequência, por exemplo, de vários fatores que existem na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa bipolar, né? Ela tem surtos. Ninguém sabe se é psicológico ou espiritual. A filosofia, ou até mesmo a psiquiatria, ela é muito dividida com a questão da religião. E isso você tem que se observar, você tem que se tratar. O remédio psicológico, ele serve para bloquear esses canais de acesso, aonde você o toma por um período de 3 meses e aqueles seres, eles não vão ter como ter contato. Você vai estar em um estado dormente, né, que vai cessar. Porém, tem pessoas que, em vez de utilizar, na verdade começa a fazer efeito com 3 meses. Mas também tem pessoas que chegam a usar por um ano ela apenas para curar uma opressão, uma obsessão que as pessoas às vezes não conseguem notar. Hoje, a psicologia, quando ela vê que não tem jeito, o cara quer cometer um ato triste na vida dele, ele não encontra solução para resolver, a vida dele estão mudando para essas religiões, e lá eles conseguem recuperar e ajudar muitas pessoas. Então é gratificante não só participar, mas falar um pouco sobre esse assunto, sobre o meu entendimento, e eu tento fazer tudo o possível, o mais natural possível, para que vocês possam me compreender como se fosse um diálogo que eu esteja fazendo, juntamente com a minha missão aqui, que é conseguir meu objetivo de UP, né? E ir para frente. Eu não sei como eu vou conseguir me organizar para que eu não venha repetir os vídeos, os mesmos assuntos. Eu não estudei sobre isso. Nossa, deve estar fazendo bastante barulho na tela, que isso eu já me percebi quando eu assisti um vídeo para ver como tinha ficado todo o assunto que a gente está compartilhando. E esquecendo o que eu tinha falado sobre antes, mas que, se for verdade, eu lembro daqui para lá. Vamos falando de alguma outra coisa que possa ter sentido. Então, para mim, essa elevação necessária do meu dia a dia, sempre procurar fazer um pouquinho mais em tudo que eu venho fazendo, sempre aumentar. É como eu já fiz academia quando mais novo, é como você estivesse malhando em pirâmide, né? A gente sempre vai querer aumentar 2 quilos a mais, um peso a mais na nossa consciência, para que a gente possa ver o resultado melhor da nossa evolução e contornar aquilo que traz a timidez. Como eu tinha comentado, a minha garganta ela era fechada porque eu aguentei muito abuso calado para tentar resolver os problemas do passado, né? Então, achando que não bater de frente seria a solução, e eu me calava. Só que isso tirou muito minha razão também, porque a pessoa entendeu que o meu calar era aceitar, mas na realidade era um ato de quebra de orgulho e de resiliência, para que quando eu pudesse tomar
a minha decisão final, eu não pudesse ser cobrado pela minha própria consciência e estar sabendo o que eu estava fazendo. Não sentir o sentimento de culpa ou de perca me rodeando. E hoje eu sou muito feliz porque as pessoas que conviveram ao meu redor, acredito que elas sintam mais saudade do que repulsa, ranço ou algo do tipo. Se eu pudesse, eu manteria hoje o contato pela questão da minha maturidade. Mas já fui infantil de, acabou cada um pro seu lado. Só que isso é besteira, cara. Ninguém é dono de ninguém. A gente tem as vantagens que a religião matriz do nosso país trouxe até nós. Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas que levam o segmento da religião, elas estão fazendo o bem, o trabalho, correto. Porém, o escândalo de um fato de um impostor, de uma pessoa que é mal intencionada, a gente vai ter em todas as religiões. A gente tem casos até de pessoas que estão presas pela a consciência ter subido a cabeça, ter perdido o sentido e se tornar uma fatalidade. Mas as pessoas verdadeiras, elas não são citadas, ninguém comenta o bem que prevalece. E temos a dificuldade de incluir nas pessoas o que é dito todo o tempo dentro de uma igreja. Jesus disse que a nossa alma é imortal, que a gente viria viver a mortalidade. A casa do meu pai tem muitos reinos, mas não são todos os reinos que são iguais. Cada um vai ter a sua vibração, a sua maneira, de vivência, as suas dores. Porque se a gente sentisse isso de uma maneira intencional, de uma vez só, seria suportável, como a dor da vida. A gente paga isso dentro do ato de consequência, tá sujeito a tudo nesse mundo. Quem tá aqui, quem tá vivo, tá dentro da aprovação. Não existe o tempo da Inquisição que existiu antigamente, por exemplo. Não é muito diferente do tempo de hoje. Quantas pessoas não morrem dentro do apartamento queimado? Mas será que isso não tem um ato de consequência que já vem de repetições de erros anteriores, aonde Deus perdoa todos nós, óbvio, mas quem não disse que a gente tem que pagar pelos nossos erros? Quem não disse que a gente não vai ser cobrado por eles? Então, fica a minha dica dessa concepção e desse pensamento. Eu sou muito isso, tento não mexer no futuro, presente ou passado. Mas também quebrei muito preconceito meu, porque muita coisa que a gente aprende é de forma errônea, errada. Precisa evolução, as ferramentas estão aí para engrandecer. Você não precisa se amarrar a nada. Quando você, mesmo que você participe desses grupos de oração, de vivência, você deixa ser guiado e não deixar as pessoas lhe guiarem, mas deixar o destino, a espiritualidade, aquilo que vai lhe engrandecer como pessoa,
O certo e errado tá no seu coração, você sabe. Não vai ser preciso ninguém lhe dizer o que deva fazer. E os nossos erros, eles podem ser justificáveis diante do raciocínio que Deus nos dá a cada um. Então, é muito, faça o que tu queres, que é tudo da lei, porém, se está disponível a pagar as consequências, o mundo é teu, Sebastião. Né? Você pega o sincretismo de Oxóssi, é um São Sebastião, né? Alguém que foi alvejado pelo o rei. Se eu tiver errado, me corrige, desculpa, porque que a gente tem a oportunidade de reler, né, e concretizar aquilo que a gente aprende. Mas assim, ó, Sain, a gente tem várias representações em cada matriz. Ossim, né? Não sei como se diz a palavra. E eu acho melhor eu sair da cave porque eu tô sentindo lag. Mas vamos com calma, senão se torna pior. Então, São Sebastião, o sincretismo dele é por ter mostrado a bravura, por não se entregar aos desejos do rei e acreditar naqueles Criador Supremo, naquele que estaria com ele, independente de qual mal quer que aconteça. E hoje você vê que não é a questão de São Sebastião, mas sim as pessoas que pensam dessa maneira, que se identifica e se agrégora a essa energia, onde você recebe um chamado, onde existe uma festa, né? Um recebimento quando você é escolhido. E hoje você vê que esses são os protetores da nossa natureza, dos animais. Ai daquele que olha aquele animal, vamos fazer mal só por fazer, sem tirar o aproveito de alimentação ou apenas só para tirar sangue. Cara, você vai ter algum sufoco na sua vida que eu não desejaria passar. Quando eu criança vi os mais grandes falarem para os mais novos: oh, essa baladeira, porque a gente brincava de peão, baladeira, bila. É ter infância, né? Ter pé no chão. E se tu acertar o beija-flor com a baladeira, tu passa o sangue no, no cabo da baladeira, que ela vai te dar mira, né? Olha a consequência de tudo isso. A simbologia do beija-flor na natureza é o mensageiro dos deuses. É um ser que ele não baixa a cabeça para outro da sua espécie, são briguentos. E é a demonstração da perfeição, né? Como animal, as cores. Então você comer o coração daquele animal e passar na baladeira, cara, algum momento a tua vida vai ser cobrada pelo ritual que tu mesmo decidiu realizar dentro do teu entendimento. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Eu não tenho o porquê me intrometer, mas quantos ricos não iam para a África para matar um leão
a oportunidade de sentir eu não sei o que. E eu fico a imaginar essas pessoas, a felicidade tem tudo, dinheiro, e ao invés de estar ajudando uma pessoa enferma ou enfermo, porque não é diferente, que está passando por dificuldade de verdade, não a associação, não um ser que arrecada, e a gente tem relato de experiência que não é por acaso. Cara, ninguém é besta de desejar ser enganado, não. Se você vê, é muito melhor você ajudar ir num asilo de velhos, né? Tem tantos lugares que precisa não, às vezes não é nem uma ajuda financeira, mas a ajuda de contato. Os filhos têm abandonado. Então, existe vários tipos de vida, cara. Quando você chega aos seus 60 anos, você vai passar por um amadurecimento. É muito diferente, porque você vai começar a se preparar. Se amadurecer ou vai apodrecer, não é? E você vai ter uma visão muito diferente. Hoje eu entendo muito os meus pais, quando a gente ia para as festas e a gente saía, passava a madrugada. Hoje eu vejo os meus primos fazendo isso. Eu fico me olhando, caralho, eu acho que eu não tenho coragem. Até tenho. A gente vai, mas não com a mesma frequência, porque a gente sabe que esse caminho que a gente desrevelou da Matrix, ele não tem volta. A gente comeu aquela pílula onde sai do conforto. E quando isso acontece, você sabe que ir para um canto desse você vai vir carregado. Você não vai, você tem já um desenvolvimento, já tem um discernimento. Pecado é quando você não sabe, quando você sabe e faz pelo seu prazer, pela sua necessidade. Mas quando você não sabe, você não tem essa responsabilidade até que alguém compartilhe, né, lhe apadrinhe simbolicamente, onde você vai lembrar dessas palavras que está sendo dita, e ali vai ser criado, vai ser plantado um broto, uma semente, que se ela frutificar, ela vai mostrar tuas raízes, a tua intenção, o teu objetivo e o quanto isso te fez bem. Desculpa qualquer coisa, galera, mas eu não vou parar. Qualquer coisa, se eu deixar esse celular solto enquanto eu vou fazer minhas coisas, eu posso morrer aqui. Nesse momento eu tô só em casa, porém não por muito tempo. E aí eu tô aproveitando, casa sempre, olha, já sofri aqui um pouquinho, enquanto eu peguei um café. Eu sou muito assim, dentro de casa, velho, eu gosto de pisar com o pé no chão. Quando eu sinto que tem alguma coisa querendo me amarrar, pode ser pessoas com a sua conversa, pode ser um mal-estar que eu sinta. Isso eu aprendi em casa de oração, observando os outros, não perguntando, tá? Então eu bato
a parte dos dedos, né? Dou uns toquinhos no chão, como se fosse para tirar aquela sujeira, aquela areia que caiu no meu pé, que tá incomodando. E desembaraça. É válido. Eu tenho um curso de passe, né? Eu sei me limpar quando eu sinto que não tá legal o ambiente, ou quando a pessoa que convive comigo ou tá ao meu lado, eu vejo que ela tá precisando. Ela tá com os chakras todos desequilibrados. E se ela... Não é qualquer pessoa que eu falo sobre isso, cara. Aqui é minha opinião, né? Mas para cada pessoa que eu converso, eu vou ter uma maneira diferente de me expressar. Aqui eu tô me sentindo à vontade de falar o que eu gosto, o que eu sou, o que eu sinto. E já fui de descrer, já fui cético, já fui principalmente diante do tentativa de equilibrar esses fatos. Para eles eu sempre dizia que eu era ateu, que eu não acredito. Primeiro que eu não acredito em demo, é espírito. Não é alma, porque a alma tem que estar encarnada, como eu já falei. Então se você for para a ciência da coisa, você pode seguir o caminho que você desejar. Eu acho que o espiritismo, ele é a base, né, da evolução que necessita. Como eu disse, o padre, ele não deixa de falar sobre a ressurreição, tanto de Cristo, mas as pessoas, elas não vão para a igreja com o intuito de entender sobre isso. Geralmente elas precisam sair do local de conforto para compreender. E no meu caso, eu tive que aprender escutando, né? Então, já passei por baques que não desejaria para o meu inimigo, mas também não troco com ninguém porque a experiência é minha. E diante dessa experiência, depois de assumida, depois de realizada, eu já tinha esse conhecimento sem o dogma, sem o misticismo. Porém, sem o dogma, a gente tem mais dificuldade autodidata, né, cara? Então a gente vai lá depois fazer a confirmação daquilo que a gente foi procurar, foi estudar, foi preparado. E ali você vai ter mais oportunidade de aprendizado. Você não precisa levar o cabo, ninguém é obrigado a fazer nada. Se você não quiser ir amanhã, não ir mais a partir de hoje, ok, você vai conseguir a sua graça. Ninguém é obrigado a estar no canto que não esteja por vontade própria. Costumo dizer que quem está naquele ambiente é porque gosta, porque deve ter feito algum tipo de mudança. E detalhe, eu vejo muito essa geração hoje em dia está apto a essa possibilidade. Mas até nessa possibilidade você vai encontrar pessoas que têm um pensamento pior do que o seu. Então, aonde você vai mais encontrar, onde pessoas precisam de ajuda, onde é na casa de oração, porque as pessoas estão precisando de ajuda. Então, se você ficar dentro da sua casa, como eu falei, fazendo só essa função, como eu cheguei a fazer há tempos, você vai atrair coisas para sua vida, e não posso dizer que seja igual ao meu, mas vai ter uma consequência, vai ter uma qualidade, independente se seja boa ou ruim, isso vai depender muito de você.
eu, mesmo andando dentro desse campo, né, dessa força, eu não conheço se conheço, eu subconsciente ele mantém resguardado para o tempo certo e necessário para que eu tenha discernimento, porque eu estou em tratamento, não estou, além de fazer o tratamento, para me poder ajudar alguém, eu tenho que me ajudar primeiro. Eu não posso passar do meu limite. Tem muitas pessoas a mais aí com bem mais experiência, com bem mais vivência do que isso. É só um fato à parte. A gente vê que isso acontece em 1700, Revolução Francesa, né? Do segundo, do terceiro eixo, como aconteceu Bonaparte. Hitler tentou queimar todos os livros. O carinha do bigode. Se isso, eu acho que não tenho nada de. Porque a gente dá razão ao errado quando cita o nome de uma pessoa dessa, né? Mas é preciso ter segmento, é preciso ter entendimento. Quando eu estava passando pela minha integração, nossa, eu li um livro sobre a Revolução Francesa, é um conto de duas cidades, se eu não me engano. Eu parei de jogar porque estava saindo cartas no meu pensamento de oráculo. Isso eu não tinha conhecimento, nada. Mas que para mim fazer sentido não veio só as cartas, veio o livro. Então a força. E essa carta ela foi muito benéfica naquele momento como bobo da corte. Eu não tenho um discernimento, não tenho um estudo sobre oráculo, mas, velho, é possível sim cada um se conectar, fazer o seu melhor de maneira simples e se lhe faz bem, aquilo que não mata engorda, né? Então, eu tive um presságio, um pensamento de ter visto a Covid chegar, né? Antes de chegar, da guerra que está perto de explodir na Europa. Nossa, vamos lá, que aqui deu ruim. Um charme à toa, não quero não. Olha, e sim, a guerra na Europa, olha que ela tá bem mais brumadinho. E o que me deixava mais triste era não poder ajudar, nem com informação, nem de segmento. Só que eu recebia muito carrego também, porque quando a gente entra nessa tentativa de elevação, você não vai ser flores, cara, vai também ter suas dificuldades. E eu tava fazendo isso por conta própria, com meu ensinamento que eu aprendia, que procurava. E não foi o suficiente, eu tive que ir para São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, porque eles vieram da filosofia. Os caras, na filosofia, criaram a religião que a gente conhece, mas com boa intenção, né? Assim como Santos Dumont inventou o avião, Zeppelin, que era um balão onde as pessoas morriam queimadas com a explosão. Aquilo a pessoa nem sentia. Quantos não morreram, quantos não comeram a casca da mandioca e se envenenaram para descobrir que ali dentro tinha uma farinha
para chegar até a farinha, olha o processo. Então é uma forma evolutiva que acredito não ter fim. Deus não vai estar modelando cada ser, cada alma, trabalhando infinitamente. O trabalho dele é autossustentável. Ele sabe o que faz. A gente que, se a gente tivesse o poder de Deus, né, o que seria o homem? Então ele deixa vários traços. A gente não entende porque uma pessoa, uma criança perde a vida. Mas a gente também não entende porque aquela outra está fazendo isso. Então eu, assim, gosto muito da cultura alemã. Acredito que tem bons escritores. Charles Baudelaire, eu não sei como falar. Schopenhauer, né? Então tem a causa e efeito que veio do budismo, ato da consequência. Eles não veem os demos como demos, né? Eles veem como uma filosofia. E é tudo indo-europeu, né? Vejamos que se a gente procurar a história do mundo, tudo se começou numa África, onde, no meu entendimento, desculpe se eu tiver equivocado, mas tiraram aquela barata branca do esgoto e aquela barata branca foi colonizar em outras áreas, onde se adaptou e vive de formas diferentes. Mano, é muito importante o cara analisar a natureza. Por exemplo, a Área 25 foi um alemão que criou um paraíso para os ratos, né? Esses testes foi feito há 100, 200 anos atrás, mas vai saber o que não se acontece, até porque não é difícil você encontrar isso na internet. E dentro desse experimento, os ratos começaram a ter comida, bebida à vontade. Só que aquele local que era grande, ele começou a se limitar. Por quê? Porque rato se procria muito rápido. Então se tornou não tão diferente do mundo que a gente está vivendo hoje. É 8 bilhões de pessoas. O mal, ele vai gritar alto, mas será que tem 1 bilhão de pessoas que causam mal a esse mundo, que queira perder a sua evolução? Porque muita gente acerta da forma sem querer querendo, mas acaba acertando mesmo falando mal do próximo, se livra, né? E esses ratos, quando atingiram o seu total limite de espaço, eles começaram a não querer mais procriar. Então tinha ratos locais onde se criavam como comunidade, e um grupo de ratos de 5, 7 se entrelaçava entre os rabos. Eles dominavam territórios, ocasionando guerras e diminuição da população dos próprios ratos. E por conta disso os ratos não queriam mais procriar dentro daquele ambiente, até que apareceu uma doença que se chamava infertilidade, né? Essa doença fez com que até o último rato daquele ambiente morresse solitário, sem ninguém sem um outro rato para compartilhar aquela quantidade de comida, aquela quantidade de bebida que ainda continuava sendo o mesmo. E se a gente observar diante do que vivemos, tudo já foi construído, cara. Não tem mais nada, cada um foi usado da sua maneira, ou até, né,
obrigado a aceitar ser manipulável para fazer parte de tudo isso que vivemos. Então, se a gente observar, a gente fala muito da geração X, Y, Z. A gente chegou ao limite, né, do alfabeto. Vai se gerar um novo ciclo. Muita coisa já mudou. Muitas revelações já foram feitas. O Nostradamus, cara, eu não sabia nem que aquele cara existia. Mas veio na cabeça e quando eu vim estudar sobre aquele cara, não é por acaso, né? A gente perdeu. Naquele tempo existiam pessoas muito mais inteligentes do que existe hoje em dia. O cara encontrou a cura da boba porque perdeu a mulher diante perdeu a família, onde as pessoas andavam com a máscara. Então, quantas epidemias, quantos esses instrumentos que até o egípcio, Aedes aegypti foi um instrumento de guerra. A gente vê que a monarquia ela tem acabado, tinha o seu lado, o lado benéfico. A gente tem que observar que os reis e rainhas que fizeram, eles não são citados, mas os que prejudicaram, eles ficaram como exemplo na repetição do que a gente vê a terceirização. Eu entendo isso como um declínio do próprio Império Egípcio, da decadência da Rússia, que aconteceu no século passado. Quantas pessoas não morreram diante dessas guerras de Stalin, Mão. Tem vários. E a gente vê, se a gente procurar até o nome do presidente atual do país que se encontra em guerra, é um nome que é utilizado até hoje, né? Porque foi usado no passado para as mesmas sagacidades, as mesmas fatalidades. E saber o que é certo, o que é errado, é muito fácil você dar opinião, né? Mas não. Eu costumo dizer que cada país tem um pai, tem a mãe, um pouco diferente, onde se una todos esses e complemente o ser supremo. Mas que exista algum eu posso estar equivocado novamente, mas Amazonas, um dos locais onde contém mais água, a gente tem o livre-arbítrio de andar sem blusa em alguns estados, vai fazer isso lá fora, ver o sofrimento que eles contêm também diante das tristezas, das vidas passadas, de guerras vividas, de confiar no ser humano. E a gente não tem a preocupação, entre aspas, de se preocupar com isso, além da guerra cívica que existe dentro do nosso país. E conseguir saber chegar a uma idade de um senhor de idade, ter a dádiva de vivenciar, nem que seja seus 60 anos mais, o que se torna muito difícil. Num país desse onde contém recurso, você vê as pessoas sobrevivendo até 90, mas não quer dizer que seja uma coisa boa, porque elas sofrem. Tem assistência médica, assistência vai cuidar de você, porém você vai gastar muito dinheiro, sua família, né, vai ter que investir alto para manter você dentro daquele local com conforto. Você vai poder tomar até cerveja dentro do hospital, cara. Mas você vai ter que pagar por ela. E isso é um spa, né? É um hospital, um spa. Então as pessoas acabam tendo mais vivência, tem mais natureza, tem mais oportunidade de não se vender apenas para o trabalho. Porque muitos que não trabalham empata aqueles que trabalham por dois. O tempo de trabalho, né, ou então o valor recebido de trabalho
em outros países, em outras culturas que são pouco divulgado, né? Vamos dar uma suposição, 12 a 15 reais uma hora 12 a 15 euros uma hora do seu trabalho. Pode ser jardinagem, pode ser na limpeza. As pessoas de fora não querem fazer o serviço, esse serviço braçal, né? Eles vão trabalhar com outra coisa, vão receber mais, vão se formar, vão fazer um técnico para que ele possa pagar uma pessoa que faça esse trabalho para eles, ter o conforto. Ele não vai querer trabalhar de serviços gerais. Eu tenho gente da família que teve a oportunidade de conhecer um país de fora, trabalhava aqui como Uber, mas chegando lá foi como faz tudo. E quando o rapaz perguntou se ele sabia pintar, eu sei. Ele sujou toda a porta, fez os trabalhos sem saber o que estava fazendo, mas foi lá, recebeu e encontrou um outro emprego que até encontrar um emprego que ele se identificava e pergunta se ele quer vir, né, fazer faculdade, é formado, pergunta se ele quer voltar pro nosso país de origem. Tá ele, a esposa, então todos os dois estão conseguindo trabalhar, estão estudando. Como tem pessoas na minha vida que sempre tiveram essa vivência. Mas não existe mina de dinheiro, não é nada de... não é se vender, né, para o país de fora. Eu já pensei muito sobre isso, eu evitei, perdi oportunidades de viagem, cancelei viagens, porque a minha luta, quer queira ou não, ela é essa luta aqui. Eu tenho que fazer pelo mínimo pelo meu país, pelo desenvolvimento de 500 anos. A gente está muito antecipado, mas na vivência a gente não vai enxergar. É a mesma coisa a hora para quem está sentindo dor, ela vai passar diferente para aquele que está sorrindo, está num momento de felicidade. Não existe outro canto que a gente possa sentir, compartilhar e se elevar para que a gente possa conseguir olha, perdendo tempo, um bom rendimento em tudo que fazemos. Eu acho que eu vou aproveitar, né, fazer um almoço. Na verdade, almoçar, o almoço está feito. E finalizar mais um vídeo. Esse canal ele vai crescer rápido pelo motivo justo, né? Cada um tem algo para oferecer e dar o seu melhor. E esse é meu eu, né? Que eu possa sempre, com discernimento, sabedoria e paciência, conseguir atingir os meus objetivos, que você também consiga o seu. E, velho, nada é de graça, nada. Não vai pensar que tu vai tirar proveito de uma coisa, tu vai enganar, não tem como enganar um espírito, não tem. Porque ele sente, ele sabe que tu pensa, que tu tá fazendo. Tu pode falar uma coisa, mas o teu sentimento ele pode estar mal intencionado e ele vai estar se fazendo mais de doido ainda, né, te deixando levar na tua onda. Então tem essas vantagens, né, e eu fui salvo por isso. Mas a gente vê a realidade do mundo que vivemos, é só assistir televisão. Nossa, não precisa disso. E você vai compreender muito melhor o que eu quero passar, quero desfrutar e destrinchar junto com vocês. Pois é um bom tempo.
Fica aí a minha dica e até a próxima.